Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que você tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui, professor de Direito Administrativo, vamos continuar a falar sobre a Lei 8.112. O tópico que nós vamos trabalhar na aula de hoje é sobre férias, é isso mesmo. Olha aqui, meu amigo, tópico 10.6.8 das férias do artigo 77 ao artigo 80. Gente, é o seguinte. O artigo 77, falando sobre férias, que é o descanso anual do servidor público. Anualmente o servidor público tem aí 30 dias de descanso. Então o servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Professor, beleza, eu entendi que o servidor tem 30 dias por ano de férias. Mas como assim elas podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos? Eu vou explicar já na próxima tela de maneira mais detalhada o que é isso, tá? Mas só para você entender aqui inicialmente, quando diz assim que ela pode ser acumulada até o máximo de 2 períodos, ele está nos dizendo, pessoal, que eu posso ficar 2 anos sem gozar férias, entende? Eu posso acumular 2 períodos anuais sem gozar férias, em virtude de necessidade do serviço, mas não quer dizer que eu vou perder aquelas férias, não. Quer dizer apenas que eu vou gozar posteriormente. Então eu vou gozar posteriormente, por exemplo, 2 férias no ano, 3 férias no ano, a depender do caso. Mas a acumulação vai ser de no máximo até 2 períodos, tá? Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. O que é período aquisitivo, professor? Gente, existe o período aquisitivo e o período concessivo. Período aquisitivo PA, período concessivo PC. O que é o período aquisitivo? É o período, pessoal, que eu vou trabalhar para adquirir o direito às férias. E o período concessivo é um período que é posterior ao aquisitivo. O período concessivo é o período que eu vou poder gozar as férias. Então, primeiro, eu trabalho 12 meses, então eu terei 12 meses de trabalho para ter direito às férias. Então, esses 12 meses que eu estou trabalhando inicialmente é o período aquisitivo. Depois que esses primeiros 12 meses passam, aí vai iniciar o meu primeiro período concessivo, que é um período que eu vou poder gozar as férias. Vou te mostrar um esqueminha sobre isso aqui, tá? Então, para o primeiro período aquisitivo, meu amigo, eu tenho que ter no mínimo 12 meses de efetivo exercício. Quer dizer o seguinte, comecei a trabalhar no Serviço Público Federal hoje. Eu não posso daqui a 3 meses, 4 meses tirar férias, não. Eu tenho que trabalhar inicialmente 12 meses, somente depois desses 12 meses eu vou ter o direito de gozar férias. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. De fato, gente, eu até coloquei essa observação, ó. As faltas do servidor público, elas repercutem na remuneração. Eu vi isso com você. A gente viu lá que o servidor público, ele vai ter o desconto do dia em que ele faltar ao serviço. O dia que o servidor público não vai trabalhar, ele vai ter um desconto na remuneração, mas não vai ter nenhuma influência nas férias. A lei, ela traz essa determinação, pessoal, por quê? Porque na CLT existe uma regra lá que se o servidor faltar tantos dias, ele tem menos direito de férias, ou seja, se o servidor público faltar a partir de... Perdão, se o servidor público não. Se o empregado seletista faltar a partir de tantos dias no ano, ele vai perder tantos dias de férias. Existe essa determinação lá na CLT. Mas para o servidor público federal, gente, isso não existe, tá? Para o servidor público federal, é vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Ele pode faltar quantas vezes, no caso concreto, 15 dias no ano, 10 dias, 20 dias no ano, 25, que essas faltas não vão repercutir em nada nas férias dele. Vai continuar tendo 30 dias de férias. Agora, lógico, as faltas que ele tiver, ele vai ter um desconto na sua remuneração. Ele não vai receber a remuneração daquele dia que ele faltar. Beleza? Tranquilo? Ok, parágrafo 3º diz que as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração. Aqui é o seguinte, gente, ele tem 30 dias de férias, mas ele pode, por exemplo, pegar esses 30 dias e dividir em 15 dias em um momento
e 15 dias em outro momento. Ou ele pode dividir em 10 dias em um momento, 10 dias em outro momento e 10 dias em outro momento. Ele pode parcelar em até 3 etapas. Pode acontecer, mas tem 2 requisitos. Primeiro, ele tem que requerer. Não pode ser imposição, tá? A administração pública não pode obrigá-lo a parcelar. Não, ele tem que requerer. Segundo, a administração tem que aceitar. É no interesse da administração. Tudo bem? Deixa eu te explicar uma jurisprudência do STJ a respeito do tema que é muito importante, tá? Muito importante, pessoal. Que vai nos dizer o seguinte. Fechou aqui o meu slide. Deixa eu abrir para você novamente. Aparecendo aqui a minha área de trabalho. Pronto. Aparecendo aqui novamente para você o meu slide. Só um minuto. Ok. Gente, jurisprudência aqui do STJ, importantíssima essa jurisprudência. Tá? Ela diz assim, ó. É possível ao servidor que já usufruiu o primeiro período de férias, após cumprida a exigência de 12 meses de exercício, usufruir as férias seguintes no mesmo ano civil, dentro do período aquisitivo ainda em curso, nos termos do parágrafo 1º, artigo 77. Veja só, pessoal. O parágrafo 1º do artigo 77, ele diz que para o primeiro... Veja só, ele enfatiza, ele diz assim, ó, para o primeiro período aquisitivo de férias, são exigidos 12 meses de exercício. Mas para os demais, não é necessário que haja 12 meses. Professor, não entendi. Seguinte, deixa eu fazer uma explicação aqui para você, com base nessa jurisprudência do STJ, tá? Eu tenho aqui uma linha do tempo. Uma linha do tempo. E aqui, nesse momento, é início do exercício. Início do exercício. Para o primeiro período aquisitivo, gente, ele diz que são obrigados 12 meses. É isso que ele fala aqui no parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo, são exigidos 12 meses. Então, gente, ele tem que trabalhar 12 meses sem gozar férias. 12 meses sem gozar férias. Depois desses 12 meses, ele pode gozar férias. Por exemplo, nesse momento ele tirou férias. Aqui, ó, daqui até aqui, beleza. A lei diz, pessoal, que para ele tirar a segunda férias, ele não precisa esperar mais 12 meses. A lei não, perdão, o STJ diz que ele não precisa esperar mais 12 meses, tá? Ele pode tirar essa segunda, terceira, quartas férias dentro do período aquisitivo em curso. Então, por exemplo, aqui foi o primeiro PA, período aquisitivo. Aqui é o segundo PA, segundo período aquisitivo. Só que esse segundo período aquisitivo também tem 12 meses, porém, ele pode gozar as férias referentes a esse segundo período aquisitivo enquanto ele ainda está em curso. É isso que diz o STJ. Então, por exemplo, essas férias aqui foi referente ao primeiro período aquisitivo, essa daqui, ó. Mas ele pode, dentro desse segundo período aquisitivo, dentro desses 12 meses posteriores, ele pode gozar essas férias já aqui, ó. Por exemplo, é isso que diz o STJ. Então, para o primeiro período aquisitivo, de fato, eu tenho que ter 12 meses. Mas a partir do segundo, eu posso gozar as férias dentro do próprio período aquisitivo. Tranquilo, gente? Ok. Portanto, essa demonstração que eu estou te fazendo aqui, essa demonstração que eu estou te... Ela é uma demonstração, pessoal, relativa. Eu vou te explicar e depois eu te explico por que é relativa, tá? Veja, aqui eu te explico a noção e conceito de período aquisitivo e concessivo. Veja, período aquisitivo 1, período aquisitivo 2 e período aquisitivo 3. Período concessivo 1 e período concessivo 2. Essas datas são meramente exemplificativas. Então, por exemplo, o cara entrou em exercício em 1º de agosto de 23. Exemplo. De 1º de agosto de 23 a 31 de julho de 24, ele estará em um período aquisitivo 1. Ele não pode gozar férias nesse período. Porque para o primeiro período aquisitivo é necessário 12 meses. Ok. Vira o período. Na virada de período, a partir de 1º de agosto de 24 até 31 de julho de 25, ele estará no período aquisitivo 2 e, ao mesmo tempo, no período concessivo 1. Ou seja, nesse período, ele estará podendo gozar as férias que foram adquiridas no período anterior. A mesma coisa acontece aqui na frente, ó. Eu estou em um período aquisitivo 3. Ok.
Mas eu estarei em um período concessivo 2, ou seja, durante esse período aqui, eu estarei podendo gozar as férias que foram adquiridas nesse período. Mas essa regra, repito, é uma regra relativa. Por quê? Porque eu acabei de ver com você uma posição do STJ dizendo que, por exemplo, nesse período aqui, eu poderei estar gozando as férias que estão sendo adquiridas no mesmo período. Ou seja, nesse período aqui no meio, eu estou aqui no período aquisitivo 2, mas eu posso pegar esse período concessivo 2, aqui do último período, e antecipar ele para esse período aqui do meio. Isso pode acontecer segundo o STJ. Ficou claro isso? Tranquilo? Ok. Existe a possibilidade de acumulação. Como seria isso? Deixa eu apagar tudo para te explicar. A possibilidade de acumulação, pessoal, seria o seguinte. Ora, neste período, eu teria que gozar o período aquisitivo 1. Neste período aqui do meio. Em 12 meses. Só que por necessidade do serviço, eu preciso ficar lá, eu posso acumular esse período de férias. Ou seja, nesse período aqui no meio, eu não vou estar gozando as férias adquiridas anteriormente. Eu vou estar prorrogando isso para o período seguinte. Então, nesse período seguinte, eu estaria no período concessivo 1 e, ao mesmo tempo, o período concessivo 2. É o que a gente viu. Eu posso acumular o período de férias por até 2 anos. É o que ele fala aqui, ó. Eu posso acumular até o máximo de 2 períodos. Beleza? Gente, o artigo 78, parágrafo 3º, depois eu leio o caput, mas eu quero ver o parágrafo 3º com você agora, que ele diz assim, ó. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização, deixa eu apagar isso aqui, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Gente, vamos supor que esse servidor aqui, considere esse período 2 aqui, tá? Vamos supor que esse servidor, ele foi exonerado. Exonerado quando, professor? Dia 10 de dezembro de 2024. Exemplo. Utilizando essas datas aqui. Beleza. Ele está dizendo, pessoal, que o servidor exonerado, ele vai perceber uma indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto. Professor, não entendi. Veja só. Ele tem direito às férias. Ele vai ter direito às férias de todo jeito. Férias são 30 dias remunerados. Tá? Se esse servidor ele é exonerado na metade do período aquisitivo, ele vai ter direito àquele período de férias, ou seja, 30 dias remunerados, só que proporcional ao tempo que ele ficou. É isso que ele fala. O servidor é exonerado, percebe indenização relativa ao período das férias a que tiver direito ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício. Vamos supor, pessoal, que a remuneração desse servidor é 10 mil reais. 10 mil. Ele vai receber, quando ele é exonerado no meio de um período, ele recebe a remuneração na proporção de 1/12. Então, dividido por 12. 10 mil dividido por 12 dá igual a R$833. Então, igual a R$833,33. É uma dízima. Deixa eu confirmar isso aqui. 10 mil dividido por 12. É isso mesmo, é uma dízima. R$833,33. Beleza. Só que isso daqui é multiplicado por mês de efetivo exercício. Quantos meses ele ficou? Vamos lá. Ele ficou lá agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses completos. 4. E esses 10 dias, professor, referentes a dezembro aí? A lei diz assim, ó. Na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Se ele tivesse ficado, pessoal, por exemplo, se ele fosse exonerado aí, por exemplo, dia 15 de dezembro, esse mês de dezembro ele seria contado por inteiro. Então, seria multiplicando por 5 aqui. Mas ele foi exonerado dia 10 de dezembro. Dia 10, esses 10 dias ele vai perder. Porque ali diz assim, ó, ou fração superior a 14 dias. Mas não foi 14 dias, foi só 10 em dezembro. Então 10 ele perde, portanto, eu multiplico 833,33 vezes 4. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? 833,33 vezes 4. 3.333,33. Então aqui vai ser assim, ó. Resultado. A indenização dele vai ser quanto? 3.333,33.
Essa é a indenização dele. Essa é a conta. Tranquilo? Se ele for exonerado bem no meio do período. Ok, é uma indenização que ele vai receber. O pagamento da remuneração das férias. Essa remuneração das férias é o quê? É o pagamento do salário das férias acrescido de um terço. O terço é aquele adicional que a gente viu na aula passada, tá? É o adicional que a gente viu na aula passada. Então, o pagamento da remuneração das férias, o salário, a remuneração mais um terço, que é o adicional, será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando o disposto no parágrafo 1º. Ou seja, pessoal, esse parágrafo 1º foi revogado, tá? Por isso que eu nem coloquei aqui. O 1º e o 2º foram revogados. Ou seja, pessoal, o cara vai entrar de férias. O cara vai entrar de férias nesse dia aqui. Neste dia, início das férias. Das férias. Então, um dia anterior, 2 dias, até esse dia aqui, ó, de 2 dias anteriores, ele tem que receber. Pode ser antes, 3 dias anteriores ou 4? Pode. Só não pode ser depois, tá? Então, até esse dia ele tem que receber a remuneração das férias e um terço, que é o adicional das férias, tá? O artigo 79 diz: o servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibido em qualquer hipótese de acumulação. Olha que interessante, gente. A gente viu que o servidor tem 30 dias de férias anuais. Esse cara que trabalha diretamente, pessoal, e permanentemente operando raio-x ou substâncias radioativas, trabalhando diretamente com raio-x ou substâncias radioativas, ele não tem 30 dias de férias por ano. Ele tem 20 dias de férias por semestre. No ano, ele vai acabar tendo os 40 dias. Mas eu não posso dizer que são 40 dias anuais, não. São 20 dias semestrais. A cada semestre ele tem que gozar 20 dias e não pode acumular. Ele tem que gozar 20 dias por semestre, sem possibilidade de acumulação. Por quê? Porque é o descanso necessário, porque ele trabalha diretamente com essa substância que vai afetando a saúde. Em virtude disso, a gente tem que dar esse afastamento de maneira... um afastamento em um período mais curto, vamos dizer assim, né? Não vai esperar um ano para se afastar, vai ser só 6 meses. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de... Ou seja, o cara tá gozando férias, tá, pessoal? Gozando férias. Mas aí, no meio das férias, liga para ele retornar. Enquanto ele tá lá gozando bem de boa, gozando as férias, o chefe liga: olha, tu tem que voltar, cara. No meio das férias. Quando isso pode acontecer? Apenas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou necessidade do serviço, que é declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Somente nesses casos. E o restante, e se houver esse caso, se houver de fato uma interrupção no caso, gente, vamos supor, gozou 20 dias de férias, faltam 10. Aí o parágrafo único diz: olha, esses 10 dias que faltam, o restante do período interrompido será gozado de uma só vez. Não vai parcelar o restante que falta, não. Não. Gozou 20, falta 10, goza esses 10 de uma só vez. Fazer questão sobre o que vimos até agora sobre férias. Questão banca CETRED diz assim: a Lei 8.112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. De acordo com essa lei, marque a alternativa correta. Letra A. As férias poderão ser parceladas em até 2 etapas. Não. O parcelamento, pessoal, pode ser em até 3 etapas, como a gente viu aqui. Letra B. O servidor fará jus a 30 dias de férias, ok, que poderão ser acumuladas até o máximo de 3 períodos. Opa! A gente viu que a acumulação, meus amigos, é até 2 períodos. Então ela inverteu esses números, tá? Ela inverteu esses números aqui, ó. Fez uma inversão. O parcelamento é até 3 etapas, mas a acumulação é apenas 2 períodos, tá? 3. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará de 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional. Letra C, corretíssima. E letra D. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de doença na família. Doença na família não tem essa previsão não, tá, gente? Não. Calamidade pública, beleza. Convocação para júri, ok. Serviço militar ou eleitoral, beleza. Necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Show de bola. Mas doença na família, não. Gente, mais uma questão para a gente encerrar nossa aula. Questãozinha da banca FGV diz assim:
Após ser aprovada em concurso, Fernanda, ela foi nomeada e empossada como servidora pública federal. Beleza. Tendo entrado em exercício em 15 de fevereiro de 22. No mês de março de 23, ela gozou de 30 dias de férias. Até aqui nenhum erro, tá? Porque a gente viu que o primeiro período aquisitivo tem que ter 12 meses. Se ela entrou em 15 de fevereiro de 22 e gozou férias de março de 23, respeitou os 12 meses. Show de bola. Gozou 30 dias de férias referentes a seu primeiro período aquisitivo de férias. No mês de junho de 23, pessoal, março, abril, maio, junho, 3 meses depois, ela requereu o gozo de mais 30 dias de férias para o mês seguinte, para julho, para depois de 4 meses. Dentro do atual período aquisitivo ainda em curso. Lembra do que a gente viu do STJ. O STJ entende que é possível. Somente para o primeiro período aquisitivo é necessário 12 meses. Mas para os posteriores não precisa esperar 12 meses. Eu posso gozar férias ainda dentro do período aquisitivo em curso. Apesar de reconhecer que não há necessidade de serviço e que não haveria qualquer prejuízo ao interesse público, a Administração Pública Federal indeferiu o período de férias de Fernanda para julho de 23, alegando que seria necessário que a servidora completasse mais um período aquisitivo de 12 meses, o que só ocorreria em fevereiro de 24. Gente, isso não existe. A administração pública está errada, porque a gente viu, segundo o STJ, que para ela gozar o primeiro 12 meses, beleza. Tem que cumprir o primeiro período aquisitivo, tem que cumprir 12 meses. Mas os demais períodos aquisitivos, as demais férias podem ser gozadas no período aquisitivo em curso. Então não precisa esperar mais 12 meses, tá? O pedido dela é totalmente legítimo aqui. Inconformada, a Fernanda ajuizou uma ação judicial pretendendo gozar férias em julho de 23. Atento à jurisprudência do STJ e aos termos da 8.112, o juízo federal decidiu que, letra A, não assiste razão Fernanda. Eu já vou cortar, tá, gente? Porque a gente viu que assiste sim. Aí ele fala, pois o gozo de cada período de férias somente pode ocorrer após cumprido integralmente o período aquisitivo. Tá errado. A gente viu que não precisa, segundo o STJ. O servidor não pode gozar mais de 30 dias de férias por ano. É errado. A gente viu que, segundo o STJ, pode. Não assiste razão, tá errado. Pois o gozo de cada período aquisitivo somente pode ocorrer após cumprido o correlato do período aquisitivo. Tá errado, tá, gente? Tá errado. E diz que o servidor não pode gozar de mais de 60 dias de férias. Nem a lei no STJ traz essa vedação de que não pode gozar de mais de 60 dias por ano. Não. Não. Até porque vamos supor que ele tem férias acumuladas. Tem 2 períodos de férias acumuladas. Ele pode gozar esses 60 dias de férias e mais 30 dias do período aquisitivo que está em curso. Então pode ser que um servidor goze um ano, 90 dias. Não tem problema. Ele acumulou um período, 2 períodos, então vai gozar 60 dias que está atrasado ali e mais 30 dias do período aquisitivo em curso. Pode acontecer. A depender da necessidade do serviço ali, tá? Não assiste razão, tá errado. Pois o gozo de cada período de férias somente pode ocorrer após cumprido o período integralmente. O correlato, o período aquisitivo de 12 meses, não existe isso. Por que não existe? Eu já te expliquei. Porque pode ser num período em curso, sem problemas. Letra D. Assiste razão Fernanda, beleza. Porque mesmo no curso do primeiro período aquisitivo de férias, isto é, nos primeiros 12 meses de exercício, o servidor já tem direito a gozar até 60 dias de férias. Não, aí não, gente. No primeiro período aquisitivo, ele não pode gozar férias. Tem que esperar concluir o primeiro período aquisitivo, que são os primeiros 12 meses. Então tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. Letra E. Assiste razão Fernanda. Porque é possível ao servidor que já usufruiu o primeiro período de férias, ok? Após cumprida a exigência dos 12 meses de exercício, beleza? Usufruir as férias seguintes no mesmo ano civil, dentro do período aquisitivo ainda em curso. Show de bola, assim determina o STJ. Tranquilo, gente? Beleza? Chegamos ao fim, meus amigos, de mais uma aula, de mais um tópico da nossa Lei 8.112. Quero te agradecer por você estar aqui comigo até esse momento. A gente se encontra em uma próxima aula, próximo tópico, falar sobre licenças, beleza? Se você ficou com dúvida em qualquer ponto da aula de hoje, você vai vir aqui no meu Instagram, mandar sua dúvida e assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Então valeu demais, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula.